Eu reconheço a necessidade que a gente tem em várias regiões do país, e principalmente nessa região aqui, de infraestrutura, principalmente para escoamento da produção agrícola. Mas, via de regra, quando você faz esses grandes empreendimentos nessas regiões, onde você tem populações indígenas ou populações tradicionais, a gente vê o resultado hoje do que vem acontecendo do ponto de vista de suprimento, de suprir direitos assegurados para essas populações que estão na Constituição Federal, que está garantido em outras legislações, inclusive na legislação internacional. São essas populações que acabam sofrendo sempre o impacto maior do modelo de desenvolvimento que a gente vem adotando no Brasil ao longo de toda a nossa história. E aí nós vamos liquidando com povos, liquidando com culturas, né, e acabando com aquilo que é algo precioso do nosso país, que é justamente a diversidade cultural, a diversidade étnica que nós temos no país. Então, eu não preciso citar aqui os exemplos de empreendimentos que a gente tem aí, de conflitos com populações indígenas principalmente, não só, e cada vez mais crescente também agora com populações quilombolas. Aqui se alega que neste momento, fazer os estudos de impacto. E aí eu vou citar um exemplo de uma comunidade chamada Porto Velho, lá no Vale do Ribeira, que era justamente também para fazer um impacto, uma avaliação de mineração, que para fazer os estudos, fez uma intervenção tão forte dentro da comunidade, que desestruturou toda a comunidade só no processo de elaboração dos estudos. Então, imagine os estudos para uma hidrovia, o quanto de impacto pode ter para as comunidades indígenas nesta região aqui de Tapajós. Tá? Então, está assegurado na legislação brasileira, o Brasil é signatário da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, de que toda intervenção em comunidades indígenas, comunidades quilombolas, pressupõe você fazer um processo de consulta prévia e informada antes. Quando você fala prévia e informada, é que você tem que fazer, antes de você ir lá fazer esta intervenção no local, você precisa esclarecer para aquela comunidade qual que é a intenção que se pretende, o que se pretende fazer, e aí ter um processo de diálogo com essa comunidade para ver se tem o consentimento daquela comunidade. Isso é assegurado na legislação brasileira, que nós somos signatário, entendeu, da Convenção 169, portanto ela é válida, ela é lei aqui dentro do Brasil. Então, nesse sentido aqui, entendeu, queria dizer que a forma como está colocada esse projeto aqui, talvez no primeiro momento fosse, ao invés de vir para cá como projeto de lei, que ela viesse para cá uma audiência pública, envolvendo um início de um processo de diálogo, tá? E aí, evidentemente, trabalhando com a própria FUNAI, com as lideranças indígenas locais, para começar um processo de esclarecimento dessa população indígena, para ver se ali na frente seja possível, então, inclusive, fazer os estudos, caso essa comunidade tenha o consentimento. Então, nesse sentido, eu queria encaminhar aqui o meu voto contra, entendeu, esse relatório aqui desse projeto.